Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Era uma noite gelada quando cheguei ao pátio do posto de combustível onde trabalhava. Estava escalado para o turno da madrugada, de 23 horas às 7 horas, e já ocupava essa posição há alguns meses. Eu realmente detestava esse emprego, mas achar outra colocação era extremamente difícil, e por conta de questões pessoais, os horários noturnos se encaixavam melhor na minha rotina. Mesmo assim, chegava exausto todas as noites e batalhava para aguentar cada jornada. Parei o carro em frente ao edifício, ao lado do único outro veículo no pátio que pertencia ao meu colega de turno. Então, entrei e o dispensei de seu serviço. Ele partiu alguns instantes depois, deixando-me sozinho pelo resto da madrugada. Meu supervisor havia deixado uma nota na mesa com algumas atividades para serem realizadas, mas à primeira vista não parecia ser muito. Estimei que demoraria no máximo 1 hora para finalizar todas as atividades. Então decidi postergar tanto quanto possível para evitar cair no sono assim que começasse a sentir o verdadeiro cansaço. Enquanto estava sentado atrás da mesa por volta da meia-noite, um carro adentrou o posto. Olhando pela janela, avistei um SUV velho estacionado junto a uma das bombas. Com a neve caindo lá fora, era raro ver movimento, mas ainda assim era comum receber algum cliente esporádico. Retomei meu celular e comecei a navegar por alguns vídeos, distraído, por aproximadamente 10 minutos, até que olhei novamente para fora e percebi que o SUV ainda permanecia na bomba. Os faróis estavam desligados e as portas fechadas, o que era estranho, pois parecia que eles deveriam estar abastecendo, mas já havia passado bastante tempo. Levantei-me e me aproximei da janela, observando para ambos os lados do edifício, mas não havia ninguém do lado de fora. Se eles estivessem ali dentro do carro desligado nos últimos 10 minutos, deviam estar congelando. Com a neve caindo e o vento frio, fiquei sinceramente preocupado com eles. Fiquei atento nos minutos seguintes, aguardando algum movimento através das janelas escuras ou alguém retornando ao carro, mas nada aconteceu. Parecia que o veículo tinha sido abandonado bem ao lado da bomba. Depois de algum tempo, peguei meu casaco e saí. Imediatamente senti o quão correto estava. Estava demasiadamente frio para que alguém permanecesse dentro de um carro desligado ou ao ar livre por muito tempo. Corri até o SUV e olhei ao redor. Depois encostei meu rosto na janela tentando enxergar o interior. Olá? Tem alguém aí? Estou apenas conferindo se está tudo bem. Eu chamei, mas pelo que pude perceber, não havia ninguém dentro. A visibilidade não era das melhores, então ainda poderia haver alguém, mas eu estava bastante convencido de que estava vazio. Agora ainda mais perplexo, recuei e observei o estacionamento deserto do posto antes de começar a caminhar de volta. Agora, com minha atenção desviada do carro, apenas olhava para o chão e notei pegadas de sapatos na neve que se dirigiam em direção ao prédio, mas de forma oblíqua, não diretamente para a frente do edifício. Virei-me e vi que as pegadas pareciam originar-se do carro, mas naquele momento eu estava congelando e decidi não investigar mais até me aquecer um pouco. Dentro, ativei o pequeno aquecedor próximo ao balcão, colocando minhas mãos em frente para aquecê-las. Eu estava lá apenas por 30 segundos ou 1 minuto, quando de repente um estrondo ecoou pelo prédio atrás de mim. Girei rapidamente, não vendo nada. Então caminhei ao redor do balcão e fui em direção ao fundo. No chão havia poças de lama, como se a neve de botas alheias tivesse derretido ali. Um frio percorreu minha espinha enquanto me encaminhava para a sala dos fundos e contornei o corredor em direção ao armazém. Encoberto pelas sombras atrás de um dos armários, consegui vislumbrar a forma de uma pessoa. Era alta,
de ombros massivos e ostentava uma barba espessa e emaranhada, fitando-me diretamente. Meu coração hesitou por um instante, mas após o impacto inicial, minha reação foi simplesmente retornar ao balcão. Não tinha certeza do motivo, talvez estivesse atordoado demais para reagir de forma adequada. Depois de encarar a porta do armazém por um tempo indefinido, discretamente apanhei o telefone comercial e disquei para a polícia, murmurando por socorro. Então aguentei os 10 minutos mais angustiantes da minha vida enquanto aguardava. Durante esse período, não detectei sons ou movimentos vindos do depósito, o que sinceramente intensificava meu pavor. Por algum motivo, o indivíduo nunca emergiu para me enfrentar. Quando finalmente 2 oficiais de polícia chegaram e adentraram, indiquei-lhes calmamente a localização do sujeito. Eles inspecionaram o local enquanto eu aguardava à frente, mas fiquei atônito quando retornaram sem ninguém. O homem havia desaparecido. Marcas úmidas circundavam a porta dos fundos e lá fora, pegadas novas na neve, se estendiam diretamente para longe do posto, em direção ao campo vasto e sombrio que se desdobrava por quilômetros. Claro, ninguém poderia vasculhar aquilo durante a noite, mas mesmo nas buscas dos dias seguintes, nada foi encontrado. Afinal, o campo era vasto. Ele poderia ter seguido para qualquer direção, mas dada a intensidade do frio e do vento naquela noite, eu estava quase convencido de que encontrariam um corpo. O SUV foi removido para análise, na esperança de obter mais informações. Não sei como ou porquê, mas por alguma razão não conseguiram rastrear nenhum registro de propriedade do veículo, o que nos deixou apenas com os fatos conhecidos daquela noite, e até hoje é só o que temos. A identidade do homem e suas intenções permanecem um mistério, e seu paradeiro é tão incerto quanto antes. Isso ocorreu na cidade de Islahuacán, Colima, num local conhecido como El Tanque de Laura Verana, quando eu tinha por volta de 15 anos. Sempre fui fascinado por tudo que envolve atividades militares, admirava a rigidez e a disciplina que eles exibiam. Naquela época, uma instituição foi inaugurada em meu município voltada para o ensino de temas militares, desfiles e, sobretudo, acampamentos rurais. Por conta disso, pedi ao meu pai que me matriculasse e 4 meses depois participei do meu primeiro acampamento. Entusiasmado, preparei tudo para estar pronto no dia marcado para a saída. Ao chegarmos, o local parecia um tanto negligenciado, com apenas alguns bancos de concreto e um generoso rio conhecido como El Tanque de Laura. Junto com meus amigos, começamos a erguer nossas tendas, organizar nossas bagagens e mais, visto que chegamos às 19 horas e dispunhamos de pouco tempo para coletar lenha e preparar tudo antes de escurecer. Isso representava um desafio, já que não havia iluminação artificial no local, nem sinal de celular. Dentre os participantes, havia um amigo próximo, vamos chamá-lo de Ramiro. Antes de partirmos para o acampamento, colaboramos juntos aprendendo o essencial sobre como montar o acampamento e outras técnicas de sobrevivência. Por volta das 23 horas e 30 minutos, todos estávamos reunidos ao redor da fogueira, saboreando marshmallows e desfrutando do calor do fogo. Um dos colegas sugeriu que compartilhássemos histórias de terror, sejam experiências pessoais ou relatos conhecidos. Incrivelmente, todos tinham algo para compartilhar. Algumas histórias eram fascinantes e outras nem tanto, até que chegou a vez do responsável pela instituição. Ele nos relatou uma história que nos deixou a todos estupefatos, num misto de medo e incredulidade. Chamou seu conto de A Mulher de Branco, sobre uma figura que surge nos acampamentos ao lado de rios, sempre à espreita por indivíduos sozinhos ou desatentos,
para levá-los em sua barca para um destino incerto, de onde essas infelizes almas jamais retornavam. Dada a gravidade com que narrou a história, todos ficamos abalados. Essa foi a última narrativa da noite, e logo após fomos instruídos a dormir. Meu amigo Ramiro estava tão perturbado que mal conseguia fechar os olhos. Ele mencionou que no passado ocorreram acidentes que coincidiam exatamente com a narrativa do responsável pelo acampamento, envolvendo pessoas desaparecidas no El Tanque de Laura, exatamente onde estávamos. Sugeri que ele se tranquilizasse, argumentando que, embora a história fosse assustadora, poderia ser uma invenção para explicar os acidentes que aconteceram ali. Após acalmá-lo, ele se dirigiu à sua tenda e, como já disse, o local estava sem iluminação, então mantivemos a fogueira acesa. Não levei muito tempo para cair no sono, mas despertei por volta das 3 da manhã com um estrondo próximo, como se algo pesado tivesse sido derrubado. Logo depois, ouvi passos de alguém se movendo em direção ao rio. Apavorado, me enrolei no cobertor dos pés à cabeça até que o barulho cessasse, mas o silêncio que se seguiu era sufocante. Diante da tensão, agarrei rapidamente minha lanterna amarela de plástico, que, embora fraca, emitia luz suficiente para ver o entorno. Logo, aquele som de passos úmidos e pesados ressurgiu, aproximando-se lentamente em direção à fogueira. Justo quando pensei que algo emergiria dos arbustos, a fogueira se extinguiu, lançando-me em completa escuridão. Petrificado, comecei a ouvir ruídos vindos agora da tenda de Ramiro. Segundos depois, vi a luz de sua lanterna se acender e o som do zíper de sua tenda se abrindo. O que ouvi em seguida foi um grito horripilante, tão intenso que despertou todos nós. Corremos em direção à tenda de meu amigo. Naquele momento, o medo me dominava, e eu apenas aguardei em silêncio, esperando que os outros chegassem para descobrir o que havia ocorrido. Os colegas ficaram chocados ao descobrir que a barraca de Ramiro estava deserta. Trocamos olhares confusos, questionando-nos sobre o que poderia ter acontecido, quando o som de água movimentando-se no rio capturou nossa atenção. Viramos nossas lanternas para lá e avistamos uma mulher vestida de branco, que guiava Ramiro em sua balsa. Tentamos correr para ajudá-lo, mas uma névoa espessa nos bloqueou, tornando impossível qualquer ação. Passamos a noite inteira em busca de Ramiro. O coordenador do acampamento, determinado a encontrá-lo, decidiu explorar uma cachoeira rio abaixo e o localizou pouco tempo depois. Ele estava bastante ferido e visivelmente machucado. Rapidamente, levaram-no ao hospital, onde ele recuperou a consciência e, por sorte, não sofreu consequências graves. Tentei visitá-lo, mas como era menor de idade, não me permitiram. Assim, não me restou outra opção senão aguardar até que Ramiro fosse levado para casa. Quando finalmente pude visitá-lo, ele ainda estava incapaz de falar e tinha um olhar vago, como se não estivesse completamente consciente de seu entorno. Continuei frequentando os cursos enquanto meu amigo se recuperava, mas não demorou muito até recebermos a notícia de que ele havia sumido novamente. Seus pais o procuraram incansavelmente, mas pelo que sei, nunca conseguiram encontrá-lo. Curiosamente, após esse evento, a instituição foi fechada e o acesso ao El Tanque de Laura temporariamente restrito, embora não tenha levado muito tempo para que o local fosse reaberto ao público. Agora, aos 20 anos, sei que essa experiência é algo que jamais esquecerei. Evito ficar próximo a rios, pois acredito que a mulher de branco ainda esteja à espera de sua próxima vítima, alguém desatento durante a noite para levá-lo em sua balsa, como aconteceu com Ramiro.
Era uma noite gelada no começo de março, alguns anos atrás. Eu tinha acabado de voltar para a casa do trabalho, pois estava fazendo hora extra naquela noite, então já passava um pouco da meia-noite quando cruzei a porta de entrada. Estava completamente esgotado e tudo o que eu queria era abrir uma cerveja gelada e relaxar no sofá, e foi exatamente isso que fiz. A cerveja sempre parece mais saborosa após um longo dia de trabalho. Não liguei a TV de imediato, apenas me acomodei no sofá, fechei os olhos e elevei os pés, tentando esquecer o quanto minha vida estava tensa. Fiquei irritado enquanto zapeava os canais, já que nada parecia interessante. Depois de procurar algo para assistir por mais alguns minutos, desisti e decidi simplesmente saborear minha cerveja em silêncio. Como em muitos aspectos da minha vida, a calma e o sossego pareciam ser pedidos exagerados, porque em menos de 10 segundos, todas as luzes da minha residência se extinguiram de uma vez. Conhece aquele clique sutil que ocorre momentos antes de tudo se apagar? Pois é, esse som é algo que realmente me incomoda. Por algum motivo, nossa residência frequentemente enfrentava cortes de energia. Agora que reflito sobre isso, percebo que ainda é um problema. Minha primeira atitude foi verificar se as residências vizinhas também estavam sem luz. Saí, cuidando para fechar a porta atrás de mim, na tentativa de preservar o calor interno, preocupado em não conseguir restabelecer a energia logo. Era tarde, mas observei que pelo menos uma residência na minha rua ainda estava iluminada, o que indicava que o problema era específico da minha casa. Fechei os olhos e respirei profundamente, ciente de que esse contratempo certamente estragaria qualquer vestígio de relaxamento que eu esperava ter naquela noite. Virei-me para entrar, mas ao tentar girar a maçaneta da porta da frente, ela não cedeu. Fiquei estupefato, confuso inicialmente. Testei a maçaneta repetidas vezes, mas ela estava claramente trancada. Que diabos estava acontecendo? Toquei a campainha e gritei pelo nome da minha esposa, pensando que talvez ela tivesse se levantado e eu não tivesse notado. Nenhuma resposta. Tentei olhar pela janela, mas estava tudo escuro por dentro. Corri até a porta dos fundos. Essa também estava trancada. O pânico começou a tomar conta de mim. Era incomum a porta dos fundos estar trancada, já que minha esposa geralmente as deixava destrancadas. Acelerei em direção ao lado da casa para checar o disjuntor, mas parei abruptamente no caminho. A mangueira, que eu tinha certeza de ter enrolado, estava espalhada na grama bem embaixo da caixa do disjuntor. A compreensão me golpeou como um soco. Alguém tinha desligado a energia de propósito. Sem hesitar, corri até a janela mais próxima e espreitei para dentro desesperadamente mais uma vez. Desta vez, pude ver 2 lanternas se movendo freneticamente na escuridão, como se alguém estivesse revistando minha casa. E estavam mesmo. Eu tinha certeza que estavam roubando minhas coisas. Fiquei furioso. A ousadia de alguém invadir minha casa enquanto eu estava presente era inacreditável. Alcancei meu bolso para chamar a polícia, apenas para perceber que tinha esquecido meu celular no sofá. Murmurando palavrões, decidi que iria correr até a casa do vizinho para usar o telefone dele. No entanto, enquanto me dirigia para a casa mais próxima, um pensamento mais assustador me atingiu. Minha esposa ainda estava lá dentro. Ela provavelmente estava dormindo, exposta a qualquer perigo que os invasores pudessem representar. Eu não podia abandoná-la, nem por um segundo. Voltei correndo para casa e apanhei algumas pedras do jardim. Comecei a lançá-las contra a janela do nosso quarto, na esperança de acordá-la. Após a terceira pedra, ela abriu a janela. Antes que pudesse falar qualquer coisa, sussurrei rapidamente sobre a situação e a instruí a se esconder no armário. Ela rapidamente recuou da janela. Não fez nenhuma pergunta. Em seguida, corri até a casa do vizinho e toquei a campainha insistentemente. Expliquei a situação com urgência e então peguei emprestado o telefone para chamar a polícia.
Fiquei aguardando no varandão dele, orando para que minha esposa estivesse segura. A polícia finalmente chegou e corri até um dos oficiais, descrevendo o ocorrido o mais claramente que pude. Eles entraram em nossa casa, mas já era tarde. A porta dos fundos estava aberta e os invasores tinham escapado, levando vários de nossos pertences. Minha esposa estava visivelmente mais perturbada do que eu, o que era compreensível. O que ela relatou a mim e à polícia me fez sentir uma raiva profunda de mim mesmo por não ter conseguido protegê-la melhor. Até hoje, não me perdoo por ter deixado ela sozinha na casa com pessoas que poderiam ser perigosas. Segundo ela, pouco depois de eu instruí-la a se esconder, ela escutou alguém chutar a porta do quarto. O invasor entrou e engatilhou uma arma, ficando parado por alguns instantes, como se estivesse escutando algum movimento no quarto. Ela me contou que nunca se sentiu tão aterrorizada em toda a sua vida. Creio que os invasores me ouviram quando lancei as pedras na janela. O mais aterrorizante é que ainda vivemos nesta mesma casa e não temos planos de nos mudar em breve. Às vezes reflito sobre o que poderia ter ocorrido se eu não tivesse saído naqueles breves momentos. Na minha família, a fé sempre foi uma constante desde que me conheço por gente. Eles me levavam para a missa, orações e diversas atividades ligadas ao catolicismo. Desde pequeno, fascinavam-me as lendas e mitos populares de nossa região que eles compartilhavam comigo. Eu particularmente adorava as histórias paranormais, especialmente as narradas pelo meu avô. Aos 12 anos, meu avô me relatou uma lenda que capturou minha imaginação, chamada Latianino. Contava a história de uma mulher idosa que padecia de uma enfermidade misteriosa que havia consumido suas pernas, confinando-a ao leito. Durante as madrugadas, ela gritava de dor, pois nenhum medicamento conseguia aliviá-la. Ela viveu assim por 1 ano e meio até falecer numa dessas noites tormentosas. Conta-se que se você visitar o povoado de madrugada, ainda pode ouvir os soluços e gritos desesperados dela, pois sua alma ainda não encontrou paz. Intrigantemente, meu avô mencionou que o povoado onde essa senhora vivia era próximo, apenas 3 quilômetros de nossa casa. A lenda ficou marcada em minha mente, e em várias ocasiões pensei em explorar esse povoado, agora abandonado há 27 anos. Contudo, nunca tive a coragem de ir até lá, até que aos 16 anos a oportunidade surgiu. Houve uma festa com meus amigos, realizada às escondidas dos meus pais. Ficamos lá fumando e bebendo até as 2 da madrugada. Em um momento, enquanto jogávamos verdade ou desafio, a garrafa apontou para meu amigo Luiz. Ele optou por um desafio e sua namorada propôs: "Te desafio a ir ao povoado fantasma sozinho." Luiz hesitou, mas após muita insistência, os amigos conseguiram persuadi-lo. Eu me ofereci para acompanhá-lo, não tanto pela curiosidade sobre o povoado, mas porque temia que ele fosse assaltado, dada a periculosidade de andar por aí bêbado e de madrugada. Eles aceitaram que eu fosse junto e partimos para o local. Após 1 hora de caminhada, alcançamos o povoado, que se mostrava completamente escuro e em ruínas. O lugar era pequeno, então decidimos ficar apenas 30 minutos. Entramos na igreja, onde encontramos vários frascos contendo fezes, uma descoberta tanto desagradável quanto bizarra. Exploramos ainda mais e entramos em uma pequena casa de palha, onde encontramos uma lata de feijões velha, coberta de teias de aranha e exalando um odor terrível. Em tom de brincadeira, sugeri ao meu amigo que se ele comesse todo o conteúdo da lata, eu compraria uma caixa de cerveja para ele. Estávamos nos divertindo com a exploração, mas o humor mudou quando chegamos à extremidade do povoado. Bem ao lado da floresta,
Havia uma casa verde que parecia mais antiga do que as outras. À medida que nos aproximamos, começamos a ouvir um choro feminino. Inicialmente, pensamos que poderia ser uma moradora de rua e decidimos nos afastar. No entanto, quanto mais ficávamos, mais o choro se tornava distorcido. Após cerca de 3 minutos, o som cessou completamente, o que nos deixou ainda mais assustados. Nesse instante, uma parte de mim gritava para irmos embora o quanto antes, mas minha curiosidade era avassaladora. Decidi então dar mais alguns passos à frente quando o choro retornou, dessa vez ainda mais agonizante, como se alguém estivesse sendo torturado. Após 30 segundos ouvindo aquele som angustiante, identifiquei sua origem e comecei a me aproximar cautelosamente da parte de trás da casa, enquanto Luiz me suplicava para não prosseguir. Ignorando seus apelos, algo parecia me puxar em direção ao som. Cheguei ao quintal e subitamente o choro cessou. Havia 2 janelas à vista e decidi espiar por elas. Na primeira, nada além de uma cozinha abandonada. Ao olhar pela segunda janela, avistei um quarto com uma televisão desligada, um telefone antigo e uma cama desarrumada. Estava tão absorto inspecionando os detalhes do quarto que quase sofri um infarto ao notar a cama. Havia alguém deitado ali, completamente coberto por um cobertor roxo. Custei a acreditar no que via, mas antes que pudesse reagir, a figura removeu o cobertor, revelando sua aparência. O rosto estava virado para o outro lado. A figura era careca e extremamente magra, com a pele das pernas num estado avançado de decomposição. Não consegui ver o resto do corpo, pois estava coberto por um roupão branco, mas a visão já era horripilante o suficiente. No entanto, o verdadeiro terror veio quando a criatura se virou para mim, exibindo um rosto deteriorado, sem olhos, nariz ou dentes, mais parecido com um cadáver de vários meses do que com um ser humano vivo. Quando vi aquela cena horripilante, não aguentei e saí correndo. Luiz, já bastante preocupado, me esperava na entrada. "O que aconteceu? Você está péssimo", ele perguntou. "Precisamos ir embora daqui", respondi quase aos gritos. Imediatamente agarrei sua mão e começamos a correr para longe daquele lugar. Durante a fuga, contei a ele o que tinha visto, meio que esperando que ele duvidasse da minha história. No entanto, ele me disse algo que me deixou ainda mais perturbado. "Eu acredito em você. Além dos sons terríveis que ouvimos, quando você foi para a parte de trás da casa, eu fiquei tremendo e assustado. Decidi acender um cigarro para tentar me acalmar. Foi então que vi uma sombra passando por uma das janelas da casa e não consegui ficar parado. Eu estava aqui esperando você voltar com a cara pálida e dizendo para irmos embora. Espero nunca mais voltar àquele lugar maldito", ele confidenciou. E tudo que pude dizer foi que também esperava nunca mais voltar. Durante o caminho de volta, tentamos falar de outros assuntos para nos acalmar. Chegamos à casa onde a festa havia ocorrido e notamos que todos já haviam partido. Assim, decidimos pegar nossas coisas e ir embora também. Com sorte, consegui entrar em casa sem fazer barulho e fui direto para o meu quarto. Fiquei acordado a noite toda, perturbado com o que tinha visto. Perguntei-me se não seria uma armadilha montada para assustar visitantes curiosos. Como aquela criatura se movia e, mais importante, o que diabos era aquilo? Entre meus pensamentos frenéticos, lembrei-me da história de Latianino. Tudo parecia se encaixar perfeitamente. Os soluços, suas pernas em decomposição e o povoado abandonado. Mas não, isso não poderia ser real. Era apenas uma lenda urbana. Certamente estava muito bêbado e havia imaginado tudo. Eu tentava encontrar alguma explicação racional, mas estava convencido do que tinha presenciado. Ao final, decidi não contar nada aos meus pais e também parei de sair para festas onde houvesse bebida. Não queria mais nenhum envolvimento com aquele povoado ou com a lenda. Agora, aos 21 anos, aquela experiência ainda não saiu da minha mente.
Luiz também manteve o silêncio sobre o assunto, e há 1 ano ele se mudou para o México, e desde então não tive mais notícias dele. Por outro lado, meu avô faleceu. Sempre vou me lembrar dele com carinho e gratidão pelo cuidado que teve comigo, mas acima de tudo, pela história que me marcou profundamente e provocou o maior susto da minha vida. Mudamos-nos temporariamente para um pequeno povoado devido ao emprego do meu pai. Ele estava envolvido em um projeto de construção de resorts e precisava de sua assistência por cerca de 1 ano. Inicialmente, meu pai relutou em aceitar, pois não queria nos deixar sozinhos. Porém, seu empregador propôs que nos levasse junto. A empresa de construção nos providenciou um lar próximo ao canteiro de obras e minha mãe concordou em nos acompanhar. Ela sempre quis experimentar uma mudança de ambiente e sugeriu que, se nos agradasse a localidade, nos estabeleceríamos ali por algum tempo. Contudo, não permanecemos mais que 1 mês. Meu irmão e eu estávamos hesitantes. Eu tinha 10 anos e ele, 12. Apesar de expressarmos aos nossos pais nossa satisfação com nossa escola e amizades, ambos insistiram que seria apenas por um período, e caso não nos adaptássemos, não haveria problema em retornarmos. Partimos para o vilarejo em um sábado de janeiro bem cedo, durante o inverno, quando o clima já se apresentava bastante frio. O vilarejo situava-se próximo às montanhas, onde as temperaturas eram ainda mais baixas, a ponto de uma névoa densa envolver o local antes de chegarmos. À medida que o sol emergia, a névoa dissipava-se, revelando a beleza do lugar. A residência para a qual fomos era espaçosa e aconchegante, porém visivelmente antiga, com móveis que denotavam décadas de história e uma arquitetura de estilo antigo. Logo ao entrar, percebi como a casa mantinha o ar gelado. Minha mãe percebeu que eu me abraçava devido ao frio que sentia ao adentrar a casa e explicou que o frio se devia ao fato da casa ter ficado desocupada por bastante tempo e também havia um odor forte de mofo. Ela me orientou a abrir todas as janelas e portas dos quartos para arejar e dissipar esse cheiro marcante. O único aspecto que realmente me agradou foi a presença de uma lareira. Então, tomei a iniciativa de acender o fogo, mas não obtive sucesso sem a ajuda de minha mãe. Trouxe algumas de minhas bonecas e brinquedos para a nova moradia. Ao escolher meu quarto, optei por um com uma ampla janela que dava para a parte traseira da casa, de onde podia observar a residência vizinha, e imaginei que talvez houvesse algumas meninas com quem eu pudesse brincar. Edgar, meu irmão, decidiu dormir em um quarto isolado, porém não conseguiu destrancar a porta. Minha mãe também fez uma tentativa frustrada de abri-la. Aguardamos a chegada do meu pai para tentar solucionar o problema, mas ele igualmente falhou. Ele então contatou seu superior para explicar a situação e ouviu que não possuíam a chave daquela porta que seria procurada, embora não houvesse certeza de encontrá-la. Como a casa estava desabitada há bastante tempo, a solução mais prática seria convocar um chaveiro para destrancar a porta enquanto esperávamos. A casa provocava em mim uma sensação de temor, o que comentei com minha mãe. Além do intenso frio, sentia-me vigiada, embora estivéssemos sozinhos. A única resposta de minha mãe foi que eu tinha muita imaginação e frequentemente enxergava coisas inexistentes. Contudo, isso não era correto. Eu era particularmente sensível a sons e a perceber sombras na escuridão. Apesar de meus pais e meu irmão nunca me darem crédito, acabei me habituando a observá-las. No fim das contas, eram apenas sombras que se dissipavam ao acender das luzes. Além disso, nunca presenciei nada além. Na primeira noite em nossa nova residência, assim que anoiteceu, comecei a sentir um frio intenso. Aproximei-me da lareira para adicionar mais lenha e aquecer minhas mãos, ficando um tempo ali, absorvendo o calor.
Nitidamente escutei quando minha mãe me chamou pelo nome. Ela fez isso por 2 vezes, e eu já sabia que se não respondesse de imediato, ela chamaria outra vez, e na terceira apareceria com o chinelo em mãos. Assim, levantei-me e caminhei até a cozinha, de onde pensei ter vindo o chamado, mas ela não estava lá. Procurei-a no quintal e segui até seu quarto, onde a encontrei dobrando roupas e organizando os itens das malas. Ao perguntar o que ela queria, ela negou ter me chamado, dizendo que estava muito envolvida com os preparativos. Afirmei que ela tinha me chamado e ela insistiu que eu tinha imaginado, mas eu estava convicta de que, se não fosse ela, outra pessoa o fizera. Fui para meu quarto, onde meu irmão brincava com seu carro de controle remoto. Não lhe disse nada, pois sabia que ele apenas zombaria de mim. Por alguma razão, dirigi-me ao quarto cuja porta não conseguíamos abrir. Ao encostar o ouvido na porta, escutei alguém chamando por mim lá dentro, o que me causou um medo intenso e me fez correr para a sala. Perto da lareira, senti-me mais protegida, mas algo inusitado ocorreu com o fogo. Intensificou-se como se alguém tivesse adicionado mais lenha. As chamas altas começaram a lamber uma parte da parede e uma fumaça preta densa emergiu. Afastei-me rapidamente. Naquele momento, meu pai entrou, retornando do trabalho, e corri para abraçá-lo sem mencionar nada, pois ele também acreditava que eu imaginava tudo. Então o abracei com força, buscando proteção em seus braços. Ele afagou minha cabeça e, ao olhar para a lareira, notei que o fogo havia se acalmado, restando apenas brasas fracamente incandescentes. Meu pai me envolveu em um abraço, pensando que minha saudade de casa estava me afetando, e de fato eu sentia falta do nosso lar, onde jamais tinha escutado uma voz desconhecida chamando-me pelo nome. Fui dormir repleta de receio. No nosso quarto havia 2 camas de solteiro. A minha ficava bem próxima à janela e a de Edgar, encostada em um móvel de madeira antigo. Puxei a cortina para observar o exterior. A névoa espessa limitava a visão, mas a luminosidade da lua cheia permitia enxergar um pouco além. Estava quase pegando no sono quando me pareceu vislumbrar uma figura se movendo entre a névoa. Ergui-me para olhar melhor, mas a visibilidade era reduzida. Apenas distingui uma vaga sombra com dificuldade. O medo tomou conta de mim e resolvi fechar a cortina. Não queria me assustar ainda mais. O quarto ficou mergulhado em total escuridão. A cortina era espessa e bloqueava quase toda a luz da rua e o brilho do refletor que iluminava um pouco o quintal. Fui despertada por batidas no velho móvel de madeira. Envolvi-me no cobertor, tentando aliviar o frio intenso. Cheguei a pensar que poderia ter sido um sonho, mas então ouvi novamente 3 batidas secas na madeira. Supus que fosse Edgar, já que sua cama ficava encostada àquele móvel. Pedi que ele parasse de me assustar e me deixasse dormir. Mas a voz trêmula de meu irmão respondeu que não tinha sido ele e que ele também havia escutado e estava igualmente assustado. Então Edgar gritou alto quando alguém puxou seu cobertor. Ele afirmou que sentiu algo se movendo entre sua cama e, assustadíssimo, se levantou. O grito do meu irmão atraiu nossos pais ao quarto. Minha mãe estava visivelmente preocupada, enquanto meu pai parecia irritado. Ele nos repreendeu, pedindo que cessássemos as brincadeiras, pois precisava acordar cedo no dia seguinte e nosso alvoroço não estava ajudando. Meu irmão estava visivelmente apavorado, como eu nunca o tinha visto antes, tremendo de medo. Ele abraçou nossa mãe e implorou que ficasse com ele porque algo estava dentro do móvel. Para acalmá-lo, minha mãe assegurou que não havia ninguém ali e tentou abrir o armário, mas não conseguiu. Parecia estar trancado à chave. Ela então decidiu que passaria aquela noite conosco. Entendia que a mudança tinha sido difícil e que não estávamos habituados aos sons de uma nova casa. Afinal, sempre havíamos vivido na mesma casa desde que nascemos. Hoje vou dormir aqui com vocês, mas não se acostumem, não será toda noite. Assim que conseguirmos abrir o outro quarto,
Cada um deverá se adaptar ao seu novo espaço. Para acomodá-la, aproximamos as duas camas, permitindo que nossa mãe dormisse entre nós dois. Só então consegui me sentir segura e finalmente relaxar. No dia seguinte, havia muitas coisas para organizar e minha mãe me pediu para levar alguns itens ao sótão, que não seriam usados por enquanto. Subi a escada com as mãos cheias, quando ouvi novamente uma voz vindo do quarto trancado. Coloquei o que carregava na escada e me aproximei cautelosamente da porta. Sentia medo, mas precisava confirmar se a voz realmente emanava de dentro daquele quarto. Ao encostar meu ouvido na porta, um forte golpe soou do outro lado, fazendo-me cair de susto e gritar por minha mãe. Ela veio correndo, temendo que eu tivesse caído das escadas. Quando me viu no chão, ela rapidamente verificou se eu estava bem. Com dificuldade, contei que alguém estava dentro daquele quarto que havia chamado pelo meu nome e batido na porta. O rosto de minha mãe se contorceu em preocupação. Ela me perguntou se era verdade tudo o que eu tinha dito. Abraçando-a e chorando, confirmei que sim, que queria deixar aquele lugar, que me sentia amedrontada. Não desejava passar mais nenhuma noite ali e que deveríamos voltar para nossa casa. Aquela foi a primeira vez que percebi que minha mãe realmente acreditou em mim. Ela me tranquilizou, prometendo investigar a situação e conversar com meu pai antes de decidirmos ir embora, pois não queria deixar dúvidas antes de tomar tal decisão. Ao perceber que minha mãe acreditava em mim, senti-me um pouco mais tranquila e confiante. Continuei a organizar as coisas e, enquanto arrumava meu quarto, notei pela janela uma menina observando-me da entrada de sua casa. Ela tinha cabelos longos e lisos como os meus, porém loiros. Acenou para mim e eu retribuí o gesto. Decidi ir ao seu encontro e tentar fazer uma nova amiga, mas quando saí para o quintal, ela já havia desaparecido. Optei por não procurá-la, pois ainda tinha muitas coisas para arrumar. Após algum tempo, o cansaço tomou conta de mim e me deitei na cama. Escutei meu irmão brincando com sua bola no quintal, mas preferi não me juntar a ele. Deitei por um tempo, olhando pela janela para a casa vizinha, na esperança de avistar novamente a menina. Em vez disso, vi dois meninos que se aproximaram para brincar com meu irmão. De repente, ele entrou correndo em casa e fechou a porta do quintal com força. Quando saí para verificar o que havia acontecido, encontrei-o pálido e tremendo de medo, tão abalado que ficou sem fala por um momento. Minha mãe lhe preparou um chá para acalmá-lo e começou a massagear sua cabeça, tentando tranquilizá-lo enquanto ele olhava fixamente para o quintal. Depois de uma hora, ele finalmente conseguiu falar e nos contou que aqueles meninos estavam mortos. Minha mãe tentou tranquilizar meu irmão, sugerindo que ele poderia ter se confundido, pois aquilo não parecia possível. No entanto, ele insistia em sua versão, afirmando que os tinha visto desaparecer, tornando-se transparentes até sumirem completamente, seguido por um sussurro, como se ainda estivessem por perto, apesar de não mais visíveis. Levou um bom tempo para que meu irmão conseguisse se acalmar. Ele não queria mais sair de casa, mas também não desejava ficar sozinho. Eu também estava assustada, então permaneci ao lado dele o tempo todo. À noite, pela primeira vez, senti um certo alívio em estar perto do meu irmão. Compartilhávamos o mesmo medo e, sem necessidade de palavras, nos entendíamos profundamente. Naquela noite, nossa mãe deixou a porta aberta, ficando alerta a qualquer ruído. Se sentíssemos medo, poderíamos chamar por ela e ela viria dormir conosco. Na madrugada, fui despertada por batidas. Perguntei a Edgar se ele também as tinha ouvido, esperando que estivesse dormindo, mas ele confirmou que sim. Novamente, escutamos 3 batidas. Com medo, levantei da cama e espreitei pelo corredor. O som vinha do quarto que ainda estava trancado. Edgar, quase chorando, implorou para que eu não saísse e chamasse nossa mãe. Na terceira vez que bateram, foi com ainda mais força. Gritei por minha mãe e ela veio até nós.
Contamos o que havíamos ouvido, e ela foi ao corredor verificar. Achei que ela não ouviria as batidas, mas à medida que se aproximava da porta, os sons ficaram evidentes. Ela até se assustou e correu para dentro do quarto conosco. Ela fechou a porta e mais uma vez ficamos juntos. Durante essa noite, os ruídos no corredor persistiram e minha mãe percebeu que eram reais. Ela até ouviu um barulho vindo do velho armário. Pude ver o medo em seu rosto, mas ela não nos disse nada. No dia seguinte, escutei meus pais discutindo. Minha mãe relatava a meu pai tudo o que estava ocorrendo na casa, mas ele se mostrava cético. Como passava o dia todo fora e chegava tão exausto à noite que dormia profundamente, ele não percebia nada. Apenas ouvi quando meu pai disse à minha mãe que ela estava sendo influenciada pelos nossos medos, ou que talvez não quisesse mais estar ali e inventava essa história para nos convencer a ir embora. A discussão entre eles foi intensa. Meu pai estava furioso, de um modo que nunca havia visto antes. Seu comportamento estava diferente, como se algo o estivesse afetando profundamente. Antes de irmos para a escola, o chaveiro chegou para destrancar a porta do quarto. Eu estava muito ansiosa, e meu irmão também. Sentíamos que algo muito sinistro estava naquele quarto e que era isso que nos aterrorizava à noite. O chaveiro começou a trabalhar na fechadura enquanto minha mãe nos levava para a escola. Não sei exatamente o que ocorreu com ele, mas quando voltamos da escola, encontramos nossa mãe conversando com a polícia. O homem havia passado muito mal. Os socorristas diagnosticaram um ataque cardíaco no chaveiro. Ele ainda estava com sinais vitais quando foi levado na ambulância, mas infelizmente faleceu no hospital. Não pudemos descobrir o que exatamente aconteceu com ele dentro da casa. Quando percebemos que a porta finalmente podia ser aberta, tanto eu quanto meu irmão ficamos muito assustados. Não tínhamos nem mesmo a curiosidade de abri-la. Pedi à minha mãe que a trancasse novamente, e ela provavelmente sentiu o mesmo medo, pois assim o fez e deixou a chave sobre a geladeira. Ainda estava assustada, mas sentir que minha mãe acreditava e nos protegia me proporcionava uma grande sensação de segurança. Próximo à casa vizinha, avistei alguns meninos, possivelmente os mesmos que haviam assustado meu irmão. Junto a eles estava a menina de cabelo loiro. O medo me paralisou a tal ponto que não percebi que Edgar também os estava observando. De repente ouvi um grito abafado e vi que ele empalideceu de susto. Logo depois, notei um líquido amarelo escorrendo por suas calças. Minha mãe também percebeu e, ao virar-se para o quintal, eles já estavam à janela. Não sei como chegaram tão rapidamente até nossa casa, mas ver seus rostos pressionados contra o vidro me encheu de terror. Eles estavam muito pálidos e com olheiras profundas. Eles exibiam um olhar vago e distante. Minha mãe nos instruiu a correr para o nosso quarto, mas não conseguimos porque a porta do quarto, que antes estava trancada, começou a ranger sinistramente e se abriu lentamente. Minha mãe correu até a geladeira, encontrando a chave ainda lá. Por alguns momentos, ela ficou paralisada pelo medo, fixando os olhos na porta, enquanto meu irmão e eu observávamos tudo do nosso quarto. De repente, um grito aterrorizante ecoou do quarto aberto. Uma mulher pequena, corcunda, com cabelos brancos e desgrenhados surgiu de lá. Seu rosto era o mais perturbador que eu já tinha visto. Ela mantinha a cabeça inclinada para baixo, fixando um olhar intenso em meu irmão e em mim. Ela avançava lentamente, sem desviar o olhar de nós. Minha mãe percebeu seu perigo iminente e nos ordenou que corrêssemos para o quarto. Ao ouvir minha mãe, a senhora pareceu irritar-se profundamente, estendendo seu braço, e de forma sobrenatural, minha mãe foi arremessada contra o refrigerador, caindo de costas. O medo me dominou completamente, fazendo-me chorar, e meu irmão também começou a soluçar. Então, o pânico foi tanto que perdi a consciência, caindo num sono pesado sem mais perceber o que ocorria ao redor. Fui despertada pela voz do meu pai. Ele usava um pano embebido em álcool para nos reanimar. Fez o mesmo com meu irmão.
Ao lembrar-me dos eventos, levantei rapidamente e corri para abraçar meu pai. Meu irmão estava visivelmente mais abalado que eu. Então me ocorreu pensar em minha mãe. Ela já estava sendo atendida por um médico. Perguntei ao meu pai como ele tinha descoberto o que estava acontecendo em casa, mas ele apenas pediu que eu me acalmasse e prometeu explicar tudo mais tarde. O medo de que algo grave tivesse acontecido à minha mãe era avassalador. Corri até ela, mas o médico me tranquilizou dizendo que ela estava bem, apesar de ter sofrido uma pancada na cabeça. Naquele momento lembrei-me dos meninos e olhei para a janela que dava para o quintal, mas eles já não estavam lá. Quando questionei meu pai sobre os meninos, ele me olhou confuso e não soube responder. Sentia-me extremamente confusa, sem entender nada do que ocorria, e meu irmão parecia completamente abalado. Ele permanecia em silêncio, incapaz de falar ou sair do estado de transe em que se encontrava. Tivemos que levar meu irmão ao hospital do vilarejo devido à sua condição. Ele permaneceu internado por mais de uma semana, durante a qual os médicos não conseguiram ajudá-lo efetivamente. Ele parou de falar e passava todo o tempo com o olhar distante, como se estivesse em outro mundo. Decidimos não voltar para aquela casa. Ficamos hospedados em um hotel do vilarejo, enquanto esperávamos que meu irmão se recuperasse. Quando ele finalmente melhorou, retornamos para casa. Meu pai continuou seu trabalho no vilarejo, pois já tinha um compromisso formal com a construtora. O fato de ele ter ficado mais de um ano naquela região acabou por revelar o que realmente acontecera na casa onde vivemos por aqueles poucos dias. Aquela casa pertencia a um homem que prosperava muito no comércio de compra e venda de gado. Ele era casado com uma mulher chamada Mercedes, originária de outro vilarejo. Por essa razão, ele não teve tempo de conhecê-la bem antes de se apressar em casar-se com ela. Rumores no vilarejo afirmavam que Mercedes era uma bruxa e que provavelmente havia usado um feitiço para conquistar o homem, já que sua rápida prosperidade levantava suspeitas. Alegava-se que o único desejo dela era ser mãe, mas por alguma razão desconhecida não conseguia realizar esse sonho. Pessoas que a conheciam contavam que ela engravidava várias vezes, mas sempre perdia os bebês após 2 ou 3 meses de gestação. Diziam ainda que, desesperada, ela recorreu à feitiçaria e fez um pacto com o demônio. Conta-se que Mercedes conseguiu finalmente ser mãe de um lindo menino. Contudo, como o demônio não concede favores sem algo em troca, ele exigiu a alma de seu filho como pagamento pelo trato realizado. Naturalmente, a mulher recusou entregar seu próprio filho e tentou escapar do acordo. Para isso, sacrificou outras crianças, oferecendo-as em troca para apaziguar as demandas do demônio. Essa estratégia funcionou por um tempo, mas chegou o momento em que ela não conseguiu mais oferecer outras almas. O filho de Mercedes desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que o demônio finalmente veio cobrar sua dívida e levou o menino. Outros acreditam que ela fugiu com a criança para longe, embora todos saibam que é impossível esconder-se do mal. Eventualmente, Mercedes foi encontrada e trazida de volta ao vilarejo, mas retornou sozinha, sem nenhuma criança em seus braços. Depois disso, ela foi vista cada vez menos, até desaparecer por completo. Quando sua ausência chamou a atenção, algumas pessoas foram até a casa. Lá, encontraram Mercedes caída no chão, com uma expressão perturbadora em seu rosto. Desde então, a casa tornou-se palco de fenômenos inquietantes. Choros de crianças e gritos assustadores eram ouvidos à noite. Poucas pessoas se atreveram a viver ali, e as que tentaram não permaneceram por mais de um mês antes de abandonar o lugar. Muitos acreditam que o espírito de Mercedes ainda vaga pela casa, procurando crianças para entregar suas almas, na esperança de recuperar a do seu filho perdido. Essa história não foi contada pelo meu pai quando eu era pequena. Ele só revelou o que sabia quando eu já era mais velha. Como nunca esqueci o que aconteceu, insisti em saber a verdade.
Foi assim que descobri que os eventos remontavam a cerca de 50 anos atrás. A história foi passada de boca em boca, e como acontece com qualquer relato, detalhes foram removidos ou adicionados com o tempo. O que é fato é que depois que deixamos o vilarejo, o proprietário da casa, ao saber do que aconteceu com o chaveiro, mandou destruir o quarto trancado. Durante a demolição, encontraram enterradas 3 pequenas ossadas. 2 pertenciam a meninos e uma a uma menina. Não posso negar que, mesmo depois de tantos anos, a descoberta ainda me causa calafrios. Era verdade que os meninos que meu irmão e eu vimos não estavam vivos. É muito provável que aqueles ossos fossem deles. A casa permanece desabitada até hoje no vilarejo. Apesar das várias reformas realizadas, ninguém se atreve a morar ali. Os moradores do vilarejo a chamam de a Casa da Bruxa.